Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da nossa aula de hoje é capacidade de campo de solos. Antes de nós definirmos o termo capacidade de campo, é necessário entender que a água no solo ela é bastante dinâmica. Após uma chuva intensa ou após a irrigação, uma parte da água ela ficará retida nas superfícies mátricas do solo por forças de absorção. Outra parte da água ela ficará retida nos espaços capilares do domínio dos macroporos por forças de capilaridade. E outra parte da água ela será drenada para o subsolo até o lençol freático sob influência da força da gravidade, um processo denominado de percolação. Após um certo tempo, em torno de 1 ou 2 dias, a depender da intensidade da chuva ou mesmo da intensidade da irrigação e até mesmo da taxa de evapotranspiração, o conteúdo de água no solo ele se estabilizará e o movimento descendente de água para o subsolo por meio da percolação até o lençol freático ela cessará. Neste ponto nós dizemos que o solo ele se encontra na sua capacidade de campo. A definição de capacidade de campo é bastante controversa no meio científico, visto que ela é bastante influenciada por alguns interferentes, como por exemplo, a altura da camada de rocha presente no solo, ou a profundidade dessa camada de rochas, a presença de lençol freático ou a altura desse lençol freático no solo e até mesmo a temperatura no ambiente pode estar influenciando no valor da capacidade de campo. Ainda assim, a compreensão deste termo, ela nos ajuda a entender como as características físicas de um solo interferem na capacidade deste solo em disponibilizar água para a planta ou não disponibilizar água para a planta. A capacidade de um solo em disponibilizar a água para a planta ou mesmo de não disponibilizar a água para a planta tem relação com suas características físicas e químicas, principalmente as suas características físicas. As características físicas e químicas de um solo são chamadas de características edáficas. Os fatores edáficos, eles não ocorrem de maneira isolada. Nós temos também os fatores climáticos que vão estar influenciando na disponibilidade de água para a planta em um determinado ambiente. Esses fatores influenciam a distribuição de chuvas no ambiente, a temperatura, a umidade relativa e todos esses fatores vão estar influenciando a taxa de evapotranspiração, que é aquela taxa de evaporação do solo mais a taxa de transpiração das plantas. Quanto maior a taxa de evapotranspiração de um solo, maior é o decréscimo do conteúdo de água neste solo. E a depender das características físicas deste solo, a planta ela pode atingir um ponto chamado de ponto de murcha permanente, onde ela, neste ponto, ela não é capaz de absorver mais água deste solo. E o ponto de murcha permanente vai variar dependendo das espécies vegetais que acontecem neste solo e, logicamente, da estrutura física deste solo. Bem, pessoal, duas características físicas que influenciam bastante a questão da capacidade de campo de um solo, a estrutura e a textura deste solo. De acordo com a textura, os solos podem ser classificados de acordo com a sua granulometria, onde solos de partículas maiores são os solos arenosos e os solos que possuem as menores partículas são os solos argilosos. Intermediário ao solo arenoso e ao solo argiloso, nós temos os solos siltosos. Quanto maior o tamanho da partícula de solo, maior será também o espaço entre elas. Por exemplo, os solos arenosos possuem espaços entre as partículas bastante amplos e, portanto, possuem uma grande quantidade de macroporos. Já os solos argilosos, pelo fato das partículas de argila serem muito diminutas, o espaço entre elas também se torna bastante diminuto. E esse espaço entre essas partículas caracteriza os espaços de microporos. Os macroporos também são conhecidos como espaços capilares do solo. E eles são o principal espaço por onde os pelos radiculares das plantas conseguem penetrar e retirar água aí deste. Em relação à estrutura dos solos, os solos eles se tornam cada vez mais estruturados quanto maior o valor ou a carga de matéria orgânica nesse solo. A matéria orgânica ela forma
um cimento natural que une as partículas de solo umas às outras, e isso acaba aumentando de sobremaneira a superfície de contato das partículas de solo com a água. Portanto, o aumento do teor da matéria orgânica no solo também contribui bastante para o aumento da capacidade de campo de um solo. Na nossa videoaula da determinação da capacidade de campo de um solo, nossos objetivos são demonstrar a ocorrência da situação de capacidade de campo experimentalmente, mensurar e comparar a capacidade de campo de um solo argiloso e um arenoso, demonstrar como se estima o valor de umidade de solos pelo método gravimétrico, apresentar termos importantes para a compreensão da dinâmica da água nos solos, estabelecer relação entre as características físicas dos solos e a fisiologia das plantas. Então, para isso, nós vamos precisar de alguns materiais: 4 provetas de 100 ml, 100 ml de amostra de solo argiloso, 100 ml de amostra de solo arenoso, 2 funis, 2 filtros de papel. Então, na primeira parte do nosso experimento, nós iremos determinar a capacidade de campo. Para isto, nós tomaremos 100 ml de cada solo. Nós faremos a medida do volume de solo utilizando as provetas de 100 ml. Em seguida, iremos acomodar o solo argiloso e o arenoso dentro dos seus respectivos funis, tomando cuidado para deixarmos o solo bem acomodado. Em seguida, para cada amostra de solo, iremos reservar 100 ml de água. Nós adicionaremos lentamente os 100 ml de água ao solo argiloso. Observaremos e anotaremos o volume da água que percolou para a proveta. Quando a percolação cessar, nós poderemos considerar que o nosso solo está em capacidade de campo. Nós vamos repetir o mesmo procedimento para o solo arenoso. Iremos adicionar 100 ml de água ao solo arenoso de maneira bem lenta. Observaremos e anotaremos o volume da água que percolou através do solo arenoso. E quando toda a percolação de água cessar, ou seja, quando a última gota de água adicionada ao solo pingar dentro da proveta, nós poderemos considerar que o nosso solo arenoso está na capacidade de campo. Nós observamos, pessoal, neste nosso experimento, que o solo argiloso permitiu a percolação de 34 ml de água. Já o solo arenoso permitiu a percolação de 50 ml de água. Considerando o volume de água retido em cada solo, o solo argiloso reteve 66 ml de água, enquanto o solo arenoso reteve 50 ml de água. Na segunda parte do experimento, nós iremos determinar o teor de umidade dos solos nas suas respectivas capacidades de campo. Primeiramente, iremos determinar a massa úmida do solo argiloso. Colocaremos um becker sobre uma balança analítica e anotaremos o valor da massa do becker. Em seguida, nós iremos adicionar uma amostra do solo argiloso úmido e anotaremos então a massa do becker mais a massa do solo úmido. Para o solo arenoso, procederemos da mesma maneira. Colocaremos o becker em uma balança e anotaremos a sua massa. Em seguida, tomaremos uma amostra de solo arenoso úmido, colocaremos no becker e anotaremos a massa do conjunto becker e solo úmido. Em seguida, nós levaremos as 2 amostras de solo úmidas para uma estufa de circulação forçada de ar a 105 graus Celsius por 24 horas. Após as 24 horas, nós anotaremos a massa do conjunto becker e solo argiloso seco, que no caso foi 58,1 grama.
E faremos o mesmo para o solo arenoso, e onde a sua massa foi 57,265 gramas. Os cálculos. Para o cálculo da capacidade de campo, nós utilizaremos o dado da quantidade de água que ficou retida em cada solo por 100 ml de solo, que foi o volume que nós utilizamos no nosso experimento. Para isso, podemos considerar que a densidade da água é praticamente igual a 1. Desta maneira, cada ml de água que ficou retida no solo corresponde a 1 grama de água. Para o cálculo do teor de umidade dos solos na capacidade de campo, nós utilizaremos esta equação. O teor de umidade é igual a M2 menos M3 dividido por M3 menos M1 vezes 100, porque o valor sai em porcentagem. Sendo que M1 corresponde à massa do Becker, M2 corresponde à massa do solo úmido, mais Becker, e M3 corresponde à massa do solo seco, mais a massa do Becker. Repita esse cálculo utilizando os dados que nós obtivemos nos experimentos. E chegando ao final, gostaria então de deixar um questionário para vocês. Este questionário vai ajudar bastante na compreensão dos conceitos que nós abordamos na aula de capacidade de campo. Primeira pergunta: quais os valores você encontrou para as capacidades de campo dos solos do nosso exemplo? Quais teores de umidade você encontrou para os solos em capacidade de campo? Defina os termos textura e estrutura referentes à classificação de solos. O que é percolação? O que vem a ser água gravitacional, água capilar e água adsorvida no solo? Como a proporção de microporos e macroporos em um solo influencia na capacidade de campo do mesmo? De que maneira as rochas pouco profundas e a altura dos lençóis freáticos poderiam influenciar a capacidade de campo dos solos? O que é ponto de murcha permanente? Como o tipo de solo e a espécie de planta podem influenciar sua ocorrência? Qual é a relação entre água disponível para a planta, capacidade de campo e ponto de murcha permanente? Pessoal, embora o conceito de capacidade de campo seja um conceito bastante teórico, ele nos ajuda a entender a dinâmica da água no solo, tendo em vista as propriedades físicas do solo. A capacidade de campo, como nós vimos na aula de hoje, ela está muito relacionada à superfície específica do solo. A superfície específica do solo, que é ditada pela sua granulometria, tem alta relação com a proporção de microporos e macroporos deste solo. E a quantidade de microporos e macroporos no solo tem muita relação com a textura do solo. Basicamente, os solos apresentam 3 tipos de textura. Nós podemos encontrar no ambiente solos arenosos, solos siltosos e solos argilosos. Cada um destes solos vai possuir um tipo de superfície específica. Portanto, a capacidade de campo de um solo também vai estar relacionada a outros fatores, como, por exemplo, a profundidade deste solo, a altura do lençol freático, a presença de tabuleiros de rocha, o grau de evaporação de água deste solo, e isso tem muito a ver com o clima da região, e todos esses fatores juntos vão estar influenciando o quanto de água um solo pode disponibilizar para a planta. O conceito de água disponível para a planta é muito importante porque, na verdade, ele se refere à quantidade de água entre o teor de água do solo na capacidade de campo e o teor de água que desencadeia um fenômeno fisiológico denominado de ponto de murcha permanente. Água em excesso no solo vai percolar devido à força da gravidade, e esta água, ela é a água livre do solo ou água gravitacional. E água de menos no solo vai acabar ficando adsorvida nas superfícies mátricas do solo por forças de adsorção, que são forças muito elevadas de retenção de água, e esta água, portanto, também não vai estar disponível para a planta.
A implicação disto para o cultivo das plantas ou para a distribuição natural das espécies vegetais nos diversos ecossistemas é muito grande. Considerando as propriedades físicas do solo juntamente com as características climáticas do ambiente, nós podemos determinar as melhores culturas para crescerem em uma determinada região, bem como também nós podemos entender as condições edafoclimáticas responsáveis pela composição florística de uma certa região. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.